Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Eu tô bem, graças a Deus. Muito feliz de estar compartilhando mais um vídeo aqui no canal. Sei que tô bem sumida daqui, gravando pouquíssimos vídeos, mas eu prometo para vocês que eu vou voltar a ser mais frequente aqui nesse canal. E o assunto de hoje, gente, é um assunto que Deus ele tá me ensinando há um bom tempo sobre isso. E no decorrer desse tempo eu vi muitas pessoas falando sobre esse assunto. E eu fico muito feliz em ver Deus comunicando com várias pessoas a mesma questão, porque a gente consegue perceber a urgência que Deus tem em algumas situações. Fico muito feliz em ver Deus fazendo isso, levantando pessoas para falar sobre o mesmo assunto, porque a gente consegue perceber que é um assunto que realmente nós precisamos estar cautelosos. Esse assunto Deus tem me ensinado muitas coisas e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui. E o assunto de hoje é sobre distração. Então nós vamos ler a palavra lá em Mateus 16, a partir do verso 21, que diz assim: Desde esse tempo começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Pedro tenta impedir Jesus de cumprir os seus propósitos, Jesus fala para ele: Para trás de mim, Satanás. E Satanás, no original grego, significa adversário. Então Jesus toma como adversário tudo aquilo que tenta afastar ele dos propósitos que Deus tinha estipulado. A intenção de Pedro era muito boa. A atitude de Pedro era boa, porque ele não queria que Jesus sofresse. Mas Jesus repreende ele e diz: Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque era necessário que Jesus passasse por aquilo. Era o propósito de Deus para ele. Com esse texto, trazendo ele para a nossa realidade hoje, nós conseguimos observar que existem diversos adversários na nossa vida. Coisas, situações e pessoas que tentam nos afastar do propósito que Deus tem para nós. Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Como eu disse para vocês, Deus tem falado muito comigo a respeito dessas distrações e eu tive uma experiência com o Senhor maravilhosa no feriado de carnaval. Foi um momento precioso para mim. Foi quando, na verdade, eu entendi algumas coisas da parte de Deus e que muitas coisas estavam querendo tirar o meu foco de Jesus, o foco daquilo que Deus tinha para minha vida. Então eu comecei a perceber e entender muitas coisas da parte do Senhor. Eu sou uma pessoa que, quando eu começo a ver que as coisas vão tomando uma proporção grande na minha vida de forma negativa, eu simplesmente corto ou me afasto. Então eu acredito que muitas pessoas são assim, porque nós não queremos que as coisas sejam destrutivas para nós. Então eu comecei a perceber há mais ou menos 1 ano e meio atrás, 1 ano e alguns meses atrás, que a rede social, o celular, a internet em si era algo que me distraía, era algo que ia tirando o meu foco de muitas coisas, não só das coisas espirituais, mas também da minha vida em si, em todas as áreas. E aí eu comecei a fazer muitos detox de rede social. Quem me conhece sabe que eu sempre faço esses detox de rede social e internet, só que eu tava numa fase da minha vida que eu fazia esses detox de rede social, né, principalmente Instagram, TikTok, saía por um mês, ficava um tempo longe. Só que eu comecei a perceber que quando eu ficava longe do Instagram, eu colocava outras coisas no lugar. Por exemplo, agora eu só tô com o YouTube. Por exemplo,
eu só posso mexer no YouTube, mas aí eu via que eu estava consumindo muitos vídeos do YouTube. Eu acredito muito que os vídeos do YouTube são muito melhores que vídeos curtos, né? Tem muito mais informação. Inclusive, eu gosto muito de gravar para o YouTube. Só que eu comecei a ver que eu tava me enchendo de muitos vídeos no YouTube. Então eu comecei a perceber que eu tava trocando uma coisa por outra, que não tinha benefício algum para mim. Porque se eu tava fazendo detox em rede social, por que eu tava usando outra rede para me encher, né? Para estar ali sempre me enchendo de algo a mais. E aí eu comecei a ter essas percepções. Eu saio do Instagram, mas eu tô acrescentando na minha rotina outra coisa, outra rede, outros lugares. E aí eu percebia que eu tava sempre conectada. A todo momento eu tava sempre conectada. E mesmo que eu me afastasse do Instagram, eu pensava no Instagram, eu pensava nas coisas que eu via lá por alguns dias, e aí eu ficava assim, meu Deus, isso é uma abstinência, é algo que realmente consome a gente de uma forma que às vezes é inexplicável, assim. Mas realmente as redes sociais foram feitas pra gente estar sempre conectado, né? A gente é o produto, então é isso que eles querem. E aí eu comecei a ver isso, que eu trocava uma rede social por outra coisa, assistia muitos filmes. No lugar de mexer em rede social e tudo mais, eu assistia muitos filmes. Então, eu ficava ali no aplicativo de filme, assistindo filmes. Então, eu trocava uma coisa por outra. E foi aí que Deus começou a falar muito comigo sobre isso. Que eu estava trocando uma coisa por outra coisa e que aquilo não estava sendo benéfico de nenhuma maneira. Não é porque eu me afastava de uma rede social que me consumia tempo, de alguma maneira fazia com que eu me comparasse, porque essa também é a intenção, né, das redes hoje. A gente tá sempre ali se comparando com as pessoas, postando somente aquilo que nós queremos que as pessoas vejam. Então é muito raro tu encontrar conteúdos de pessoas reais na rede social. Então era algo que também estava me distraindo muito, realmente daquilo que eu sou em Deus. Então tirava um pouco do foco, me dava uma balançada aqui, eu ficava me comparando. E aí Deus começou realmente a me ensinar sobre isso, que eu não podia trocar uma coisa por outra, que na verdade era para mim parar de consumir tantas coisas assim e focar somente naquilo que diz respeito ao céu, às coisas de Deus, ao reino de Deus. E aí chegou um período que foi no feriado de carnaval, eu e meu marido, nós ficamos sem internet, zero de internet, 5 dias nós ficamos sem internet. Todo feriado de carnaval que começou no sábado até na outra semana, na quinta-feira. Acho que foi 5 dias. E nisso, eu pensei assim, meu Deus, nós vamos ficar 5 dias sem internet, como que isso vai ser? Eu vou surtar, eu não vou conseguir, porque eu não vou conversar com ninguém, eu vou ficar um pouco isolada das coisas que estão acontecendo lá fora e das notícias, porque eu gosto bastante de ver notícias, assim, do que tá acontecendo, sabe? Então eu tô sempre ali olhando algumas coisas, e aí eu fiquei, meu Deus, eu vou ficar tão distante, isso vai ser ruim pra mim, vou ficar muito ansiosa. E aí, quando a gente começou esse propósito de ficar esses 5 dias, eu pensei assim, primeiro dia eu vou surtar, primeiro dia eu não vou conseguir, vou ficar com abstinência, vou ficar irritada e não vai ser bom pra mim. E aí, começamos o primeiro dia. Gente, eu não sei explicar pra vocês, mas assim, foi algo surreal. Eu e meu marido, nós conseguimos conversar coisas que nós nunca tínhamos colocado assim na mesa para conversar. Nós estávamos estudando porque era a única coisa que nós tínhamos: os livros, os estudos e orações, jejum. Então era tudo que nós tínhamos e um ao outro para conversar. Então nós começamos a perceber que a gente estava conversando muito mais do que o normal. Então, assuntos surgiam nesses 5 dias. Assuntos surgiam que a gente nem imaginava que teria tanto assunto para conversar.
Então a gente alinhou pendências, a gente conversou sobre muitas coisas e foi passando os dias. Eu consegui em 2 dias ler um livro de 200 páginas em 2 dias. Então a gente pensa assim, eu não tenho tempo, eu não consigo ler tanto porque eu não tenho tempo. Mas na verdade, eu acho que é uma questão de prioridade, da gente priorizar algumas coisas na nossa vida. Não que tu tem que ler um livro de 200 páginas em 2 dias, mas um capítulo por dia, 2, 3 páginas por dia, é algo que eu acredito que dá para encaixar na rotina de todas as pessoas. Mas aí eu fui lendo, eu li um livro em 2 dias, daí depois em mais 2 dias eu li 150 páginas de uma apostila, e aí eu comecei a me encher das coisas de Deus, e eu comecei, gente, foi um período assim tão gostoso que dá vontade, sério, de me isolar. Essa é a vontade que a gente tem, porque a gente afasta todas as vozes que estão ao nosso redor, sabe? Todas as vozes do mundo, e a gente só foca naquilo que Deus fala com a gente. Então Deus falou comigo coisas tão específicas, coisas assim que eu me questionava, coisas que eu perguntava para Deus. E muitas vezes a gente pensa assim, mas Deus não me responde. Deus, ele não fala comigo. Mas será que realmente a gente está atento para ouvir a resposta de Deus? Será que a gente consegue ficar em silêncio para ouvir aquilo que Deus quer comunicar com a gente, quer falar com a gente? Então, Deus começou a falar comigo nesse tempo coisas muito específicas, e para mim foi coisas que realmente eu estava precisando naquele momento, porque Deus sabe daquilo que a gente precisa. Então, eu começava a ouvir pela janela, assim, os pássaros cantando, os carros passando na rua, as árvores balançando. Então a gente começa a se atentar para esses mínimos detalhes. Teve uma situação que Deus, ele me ensinou muito, uma coisa muito simples. Eu peguei o meu almoço, sentei na mesa e eu tava sem celular, tava sem nada assim para me distrair, nada, tava eu ali naquele momento, desfrutando daquele alimento, sabe? E eu comecei a comer aquele alimento e eu falava para Deus, Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui agora, sem me preocupar com o que eu vou fazer daqui a 30 minutos, sem me preocupar com aquilo que eu vou fazer daqui a 15 minutos, sem me preocupar no que eu vou fazer nessa tarde, no que eu vou ler, sabe? Eu não estava preocupada com mais nada, eu só estava preocupada em estar ali, naquele momento, naquele agora, e desfrutando daquele momento com Deus, daquele alimento, e Deus falando no meu coração. É isso que eu quero para ti, que tu desfrute dessa plenitude que eu tenho. E muitas vezes nós estamos distante da satisfação em Cristo, porque nós buscamos em outras coisas, buscamos nas coisas que realmente estão nos distraindo. E aí a gente busca resposta em pessoas, resposta em lugares, respostas em rede social, em sites, em coisas, sendo que a resposta maior está na palavra de Deus. A resposta está na palavra de Deus, está em Deus, naquilo que Deus, ele quer falar com cada um de nós. Muitas vezes nós realmente estamos distraídos. Então é que nem a palavra diz, para trás de mim, Satanás, tudo aquilo que me afasta daquilo que Deus quer para mim, tudo aquilo que me afasta de ter essa plenitude, de conseguir desfrutar, sabe, da presença de Deus, de ter uma satisfação em estar somente na presença de Deus. Porque muitas vezes, eu digo por mim mesma, muitas vezes eu entrei na presença de Deus, no secreto, para orar, para louvar o Senhor, para estar ali com o Senhor, e eu me pegava distraída, não ali no agora com Deus. Eu me pegava, às vezes, muitas vezes, olhando o celular,
me distraindo, trocando de música e me distraindo com o celular, pensando em outras coisas que não faziam nem sentido eu estar pensando ali no momento. Então nós vamos enchendo a nossa mente de coisas tão superficiais que essas coisas vão tomando uma proporção na nossa vida. Então nós não nos enchemos daquilo que diz respeito ao espírito, mas daquilo que diz respeito à nossa carne. A palavra vai dizer que os olhos é a luz do corpo. Então tudo aquilo que nós vemos traz a luz para o nosso corpo. Então se nós nos enchemos muitas vezes de séries, redes sociais, filmes, coisas assim do mundo que não são ruins, não são pecados, são coisas que realmente a gente pode fazer. Mas quando nós nos enchemos mais dessas coisas, é nisso que a gente vai pensar. É nisso que nós vamos nos movimentar. A nossa carne, ela vai pedir sempre mais por isso. Então nós precisamos estar atentos e cautelosos com aquilo que a gente anda consumindo. Então essa foi a minha experiência com Deus. E no 5º dia eu comecei a ficar com um pouco de estresse, mas não pelo fato de eu estar ali afastada das redes sociais, da internet, mas porque algumas coisas realmente nesse dia me estressaram um pouco, assim. E aí eu pensava na minha mente, mas se eu pudesse assistir algo agora, se eu pudesse olhar tal coisa agora, eu estaria mais calma. Então para a gente ver como a nossa mente ela é projetada para isso, para buscar algo momentâneo, para buscar realmente aquela dopamina rápida, sabe? Que a gente busca nas redes sociais, e nas séries e nos filmes. Então essa foi a minha experiência me afastando daquilo que estava me distraindo, das coisas do Senhor que estavam me levando para longe, das coisas do Senhor, daquilo que o Senhor queria para mim, daquilo que Ele quer para mim. Que o Senhor venha a cada dia nos afastar dessas coisas inúteis, das coisas que nos distraem. Pode ser que as coisas que estão te distraindo no momento não sejam essas coisas que eu citei, mas a gente precisa sempre avaliar a nossa vida, olhar para nós e ver o que nos tem afastado de Cristo, o que nos tem afastado das coisas que são eternas. Então, pode não ser que sejam essas coisas que eu citei, mas pode ser que na sua vida tem algumas coisas que estão te distraindo do propósito que Deus tem para ti, daquilo que Ele estabeleceu. É bom a gente sempre ficar atento com as coisas que nos distraem. E lembrar sempre da passagem que fala: fixamos os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que essa palavra tenha feito sentido no seu coração, que ela te leve a um momento de meditação, a um momento de avaliação da sua vida, para ver se tem algo mesmo que tem te afastado de Deus, se tem algo que tem tentado desfocar os seus olhos daquilo que Cristo quer para ti, desfocar dos seus olhos de Jesus. E tudo aquilo que nos afasta de Jesus e nos distrai, nós devemos levar como adversários. São os nossos adversários, nós devemos lutar contra isso. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Beijo!